Sabe aquela sensação de estar completamente exausto, o corpo pedindo arrego, mas a mente simplesmente não desliga? Parece que o motor continua girando mesmo com a chave fora da ignição? Pois é, esse é o paradoxo do cansaço, um sentimento que para muita gente define a vida moderna. Hoje a gente vai entender por que isso acontece e o que está por trás dessa armadilha. Bora mergulhar nisso? Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, não é mesmo? Por que é tão complicado simplesmente parar? Mesmo quando cada fibra do nosso corpo grita por um descanso. A resposta, como a gente vai ver, está escondida numa combinação bem poderosa entre a nossa biologia, que é super antiga, e os desafios do mundo de hoje. Então, vamos começar pelo corpo. Porque antes de ser um problema da cabeça, essa exaustão toda, é na verdade uma crise física. O nosso corpo está praticamente preso num estado de alerta constante. E a chave para a gente entender isso está na nossa biologia. E aqui está o pulo do gato. O nosso cérebro não evoluiu para lidar com um e-mail às 10 da noite ou com uma lista infinita de prazos. Para ele, essa pressão toda, essa correria, não é muito diferente de estar sendo perseguido por um predador na savana. Ele aciona o mesmíssimo alarme de luta ou fuga. Só que, no nosso caso, a ameaça nunca vai embora de verdade. E aqui a gente vê a diferença crucial. Numa situação normal, o estresse é para ser tipo um sprint, um pico de energia para resolver um problema e logo depois o descanso. Só que o que a gente anda fazendo é transformar esse sprint numa maratona que não tem linha de chegada. O corpo fica inundado de cortisol e adrenalina, o que nos mantém nesse estado de alerta que nunca acaba. E o resultado disso tudo tem nome: estresse crônico. Imagina só deixar o motor do carro ligado na garagem dia e noite, sem parar. Uma hora ele vai superaquecer, vai pifar. É exatamente isso que acontece com o nosso corpo. Ele não foi projetado para ficar em alerta máximo o tempo todo. E esse desgaste constante, claro, cobra um preço bem alto. E olha, as consequências físicas são bem sérias. O coração paga o pato, nosso sistema de defesa fica mais fraco e a gente sente um cansaço que vem lá de dentro das células. É daí que vem aquela sensação esquisita de estar ligado na tomada, mas com a bateria em 1%. O corpo está esgotado, mas os hormônios do estresse não deixam ele desligar. Mas essa batalha não acontece só no corpo, não. A mente também entra num verdadeiro labirinto, fica sobrecarregada, perdida. E o excesso de trabalho se torna ainda mais destrutivo quando a gente não tem um destino claro, não sabe para onde está indo. Nossa, e essa analogia da esteira é simplesmente perfeita. Trabalhar sem um objetivo claro é isso mesmo, um gasto de energia absurdo que não leva a lugar nenhum. E essa sensação de se esforçar sem ver progresso, olha, é uma das formas mais rápidas de acabar com a nossa motivação. E é aquela história, né? Quando tudo é urgente, no fundo, nada é prioridade. O cérebro fica sobrecarregado tentando fazer malabarismo com dezenas de tarefas urgentes ao mesmo tempo. O resultado? A gente paralisa. A gente se sente super ocupado o dia inteiro, mas, no fim das contas, a sensação é de que nada de realmente importante foi feito. E o mais interessante é que existe uma razão química para esse desânimo. O nosso cérebro funciona com base em recompensas. Quando a gente termina uma tarefa, ele libera uma dose de dopamina, que dá aquela sensação boa, de motivação. Mas, se a gente está só correndo na esteira, sem nunca chegar a uma linha de chegada, o cérebro simplesmente para de liberar essa recompensa. E sem dopamina, a motivação, vai embora. Então, o cenário é este. O corpo está em alerta e a mente perdida. A solução parece óbvia, né? É só parar e descansar. Mas é exatamente aqui que a gente entra na parte mais traiçoeira desse paradoxo. Porque, como a gente vai ver, nem todo descanso é igual. Parar de trabalhar não significa necessariamente começar a descansar de verdade. Olha só essa distinção, que é fundamental. De um lado, a gente tem o que se chama de descanso passivo. Rolar o feed das redes sociais, maratonar uma série. São atividades que distraem, mas que não desligam a cabeça. Do outro lado, existe o descanso ativo, que é sobre se desconectar para valer. O grande problema é que a maioria de nós vive no primeiro, achando que está recarregando as energias. E aqui está o porquê desse descanso passivo ser uma baita ilusão. Na verdade, ele acaba cansando mais a gente. O cérebro continua processando um monte de informação, a gente fica se comparando com a vida dos outros, e aquela ansiedade sobre o trabalho fica ali no fundo da mente. Aí, na hora de dormir, a cabeça ainda está a 1000 por hora, o que rouba o nosso sono profundo, que é a única coisa que recupera de verdade. E claro, não dá para falar disso sem mencionar a tecnologia. A gente vive preso numa espécie de coleira digital. O trabalho não fica mais no escritório, ele mora no nosso bolso, fica na nossa mesa de cabeceira.
Essa conexão o tempo todo faz com que a fronteira entre trabalho e descanso praticamente desapareça. Então, vamos juntar as peças? Um corpo em alerta, uma mente sobrecarregada e um descanso que, no fundo, não descansa. Quando a gente mistura tudo isso, o resultado é a tempestade perfeita, o ciclo vicioso do esgotamento. É uma espiral descendente que vai se alimentando sozinha. E esse ciclo, olha, tem uma lógica cruel. Vamos acompanhar o passo a passo. Tudo começa com o excesso de trabalho, o passo 1. Isso, claro, leva ao cansaço e a uma produtividade mais baixa, que é o passo 2. E aí o que a gente sente? Culpa e medo. É o passo 3. A gente pensa, nossa, preciso compensar, render mais. E o que a gente faz trabalha ainda mais, o passo 4. E isso nos joga de volta para o começo do ciclo, só que agora bem mais cansados do que antes. E o custo disso se espalha por todas as áreas da nossa vida. O impacto é físico, com dores, gastrite, problemas reais. É emocional, trazendo irritabilidade, ansiedade, até depressão. E, claro, é social, porque a gente acaba se isolando das pessoas que mais ama. É aquela história, né? A gente está ali de corpo presente no jantar de família, mas a nossa mente está a quilômetros de distância presa no trabalho. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente refletir. A nossa cultura tende a glorificar o trabalho excessivo, quem vira a noite trabalhando. Mas, se o descanso não é o oposto do trabalho, e sim uma parte essencial dele, por que a gente continua tratando o descanso como se fosse um prêmio, um luxo que precisa ser conquistado, e não como o que ele realmente é, o combustível indispensável para a jornada?